primeiro eu agradeço a todos pelo convite, estar aqui. Na verdade, a gente vai apresentar uma pesquisa que a gente está fazendo, eu e o Douglas, a gente está desenvolvendo. Ela ainda não terminou, ela está finalizando agora, vai terminar em agosto. E a gente tem alguns resultados parciais dessa pesquisa e a gente vai mostrar para vocês. Essa pesquisa ela se baseou, a origem dela, né, numa observação simples de como no repertório para percussão a gente observa a utilização de elementos naturais em conjunto com os instrumentos de percussão ou os próprios elementos naturais atuando como instrumentos musicais, né, em palco. E a percussão, por ser a percussão na música de concerto, né, no Ocidente, por ser uma coisa que não tem nem 100 anos assim de emancipação, né, é muito jovem e veio dessa rebeldia artística do início do século XX, ela acaba sendo meio que um laboratório de experimentação para todo tipo de saída artística musical que é um pouco contraditório ao tradicional, né? Então a gente vê essas experimentações, né, inclusive com os elementos naturais, bastante presente no repertório percussivo. E é isso, o Douglas como bolsista de iniciação científica está fazendo essa pesquisa comigo e a gente vai dividir essa apresentação, ok? Quer continuar, Douglas? Bom, como o professor Chaib falou, a percussão é considerado um dos instrumentos mais antigos que existem, assim como a voz. E dentro desse contexto, a gente encontra diversos elementos naturais dentro da percussão, desde os seus primórdios, tais como madeira, vários tipos de semente, cabaças, pele animal. E dentro desse contexto, a gente observou que tem sido utilizado um elemento bem interessante com capacidade de transformação tímbrica muito, muito peculiar, que é a água. E um dos registros que a gente tem mais antigos disso, a água vem sendo utilizada por diversos povos dentro da música. A gente tem aqui na América do Sul mesmo algumas tribos indígenas que fabricam apitos com os quais eles afinam os apitos com água e dão diversos sons bem peculiares. E um desses exemplos são as mulheres de Vanuatu. Eu vou ter que escapar aqui porque não tá dando certo. Tá aqui. Tá aí? Isso é uma espécie de ritual que as mulheres nessa ilha de Vanuatu têm, no qual elas entram dentro da água e começam a fazer esse tipo de exploração com diversos sons. Aqui a gente já começa a entender todas as propriedades que a água tem com relação ao som. Nós vemos aí diversas técnicas sendo utilizadas, técnicas que depois a gente vai até mostrar um pouco ali, que diversos compositores trouxeram. Essa é uma tradição milenar dessa tribo da ilha da Malanésia. Eu vou ter que ir fazendo assim, que o computador não está respondendo aqui. E essa é uma dos primeiros registros que a gente tem da água sendo utilizada como elemento percussivo no seu estado líquido mesmo, né? Só que aí a gente foi avançando e percebeu que ela é utilizada também no estado sólido, né? E aqui a gente tem um lago na Sibéria, o Lago Baikal, aonde pedaços de gelo, pedaços do lago, né, congelado, quebrados, se transformam em instrumento.
se transforma em instrumento. Então, eles geram algumas notas musicais e o pessoal acaba, algumas notas, né, definidas, e o pessoal acaba utilizando como instrumento. É interessante que aí a gente vê os pedaços de gelo no estado totalmente sem lapidação. Ali natural, eles não fizeram nenhum tipo de afinação, nada. Porém, a gente foi mais a fundo e conseguimos encontrar instrumentos já produzidos de gelo. O primeiro que a gente viu assim foi o artigo 24 da declaração. A gente vai ter que passar pelo anúncio do YouTube. Dos direitos humanos. O primeiro que a gente viu foi o chalaparta de gelo. O chalaparta é um instrumento originalmente de madeira, são várias toras, várias vigas de madeira, tocadas geralmente por duas pessoas, elas fazem um duo e o toque das duas pessoas geram frases, né? É um instrumento originário do País Basco, norte da Espanha, ali Bilbao, Santander, essa região. Vou mostrar aqui para vocês um pouco o instrumento original. E aí, esse pessoal espanhol teve a ideia de fazer o chalaparta de gelo, de construir o chalaparta de gelo. Vou mudar aqui mais para frente. Aqui são eles carregando as vigas de gelo, preparando e depois lapidando as baquetas. E aqui eles começam a experimentar. Infelizmente a gente não pode se alongar muito nos vídeos. E aí, a partir disso, a gente encontrou já uma ideia um pouco mais tradicionalista disso aí, se a gente pode chamar de tradicional. A gente encontrou um festival musical no gelo, na Noruega, onde todos os instrumentos são feitos de gelo. E a gente encontrou uma madeira. Porque tem um som muito parecido com a mãe da marimba, que é a timbila, um instrumento cabo-verdiano, e tem um som muito parecido. E a timbila é de madeira, né? Mas é engraçado como tem esse som peculiar, e é tudo de gelo, né? Feito de gelo.
Yeah. E aí a gente viu o estado líquido e estado sólido, né? E depois a gente encontrou o estado gasoso, que basicamente especificamente uma peça, que é uma peça do John Cage, o Waterwalk, que ele compôs para um programa de TV. É bem interessante porque nessa obra ele usa diversos aparatos, inclusive aparatos de cozinha, que dão a remeter um pouco da água, assim. Por exemplo, um liquidificador, panela de pressão com vapor, mostrando o estado gasoso. Uma banheira. E a banheira está cheia de água. Ele vai colocar uma coisa vibrando dentro da água. E agora, a água no seu estado gasoso compondo a ideia musical do Cage. Essa peça foi muito engraçada na época, quando ela surgiu. Era uma coisa completamente estranha, assim, mas depois virou uma peça de grande referência dentro do repertório. Assim. Uma cidade interessante. Vamos lá. 2, 3 e... Isso. Ok. E aí pronto, a gente encontrou esses exemplos e a gente se perguntou então na música de concerto, né? Como que a gente vê a água nesse contexto? E aí o nosso trabalho é bastante baseado no mestrado do brasileiro que fez em Portugal. Ele fez o trabalho dele em cima da música Water Music do Tandum, que a gente vai ver pra frente, e que é o Luiz Bittencourt. E aí ele diz que foi introduzido, né, o uso real da água, né, na música de concerto, através do Eric Satie. Ele talvez foi o primeiro a usar a água como um uso real de transformação do som dentro da música de concerto, né? Foi exatamente a obra Parrad, né, o terceiro movimento, onde ele pede como se fosse um xilofone, várias garrafas com águas dentro, afinadas, né? Cada nota, uma nota específica, fazendo como se fosse um teclado de piano, um teclado de xilofone, só que com garrafas, né? Foi chamado na época de xilofone dos pobres, né? Que podia fazer com garrafa d'água. A gente não encontrou nenhum registro desse instrumento, a gente não consegue mostrar ele aqui para vocês. Isso dentro de uma obra não dedicada exclusivamente para percussão. Exclusivamente para percussão, isso tem notícia, First Construction in Metal do John Cage, talvez tenha sido a primeira obra a utilizar a água como um elemento de transformação típica, né? Você quer dizer como que ele faz? Ele usa, nessa peça, ele usa um instrumento que ele mesmo criou, que é o water gong, que supostamente é um instrumento muito simples. Na verdade é um gongo que é submerso na água. Só que depois isso foi muito além. Só a nível de curiosidade, o Cage criou esse instrumento por necessidade. Ele trabalhava numa companhia de dança e uma companhia de balé aquático. E precisava que os tempos fossem ouvidos embaixo d'água e ele não conseguia de forma alguma. Então ele pegou um gongo e submergiu e começou a tocar, e os bailarinos começaram a escutar. Ele achou isso muito interessante e daí saiu o water gong. Basicamente, o que o water gong faz altera as frequências, né, do instrumento, gerando um glissando. A gente vai ver depois como esse instrumento influenciou vários outros compositores a elevarem o water gong a um outro patamar, chegando a inclusive conseguir produzir melodias. Aí a gente tem o John Cage que continua a sua história com a água. Ele utiliza agogôs nessa obra chamada Double Music, uma obra que ele compôs com o Harrison. E ali são agogôs, bater búfalo bells que eles chamam, né? São os sinos de vaca, né? Também fazendo melodias, né?
o sino de vaca na água. E mais ainda, ele segue com a água como um elemento importante na obra dele, aquele compõe o Water Music, que na verdade é para piano preparado, mas é uma obra muito tocada por percussionistas. E aqui ele pede para o pianista ou para o percussionista tocar um apito de pato na água. E aí a gente foi pesquisando o repertório, encontrou a obra do Vili Corrêa de Oliveira, um compositor brasileiro também pioneiro na exploração tímbrica da água, se a gente pode falar assim, né? A exploração tímbrica ela já existia, mas a maneira como explorar, ele foi um dos pioneiros. Aqui é a primeira vez que a gente vê, né, uma placa metálica, que são os gongos, os pratos, esse tipo de instrumento, sendo escrito na água com alturas, né, para você definir as alturas, criar melodias, né, com esse instrumento. O Cage ele escrevia só para fazer o efeito do glissando que vocês viram ali, né? O Vili Corrêa ele vai além, ele pede um prato grande, desses pratos de orquestra, né, para você começar a criar as melodias com um prato na água, né? Na medida que você vai emergindo o tom, né, ele vai mudando de nota, né? Vai ficando mais grave. Então você vai podendo criar uma série de situações musicais interessantes. Depois a gente tem uma peça do Vinko Globokar, Diálogo Uber Earth, que ele usa basicamente um aquário, onde ele vai colocando vários instrumentos ali, sinos, chocalho, diversos instrumentos dentro da água. Até aí é interessante a gente notar que a água vem sendo utilizada como para transformar o som de algum instrumento. Por exemplo, o prato a gente viu que ele muda a altura dele quando você submerge ele. Depois a gente vai ver que teve um compositor que foi além e usou a água como ela mesma sendo o principal instrumento. Aqui no caso, o Globokar ele usa a água para amplificar o som da cabaça. Depois, o que eu chamo de tambor water drum, né? Tambor de água. Ali está o desenhozinho que vocês estão vendo, né, da cabaça com a baqueta ali, né, pedindo para tocar. E aqui finalmente chegamos na Water Music, que é uma peça do compositor Tandun, compositor chinês, que aí ele chega ao que até hoje a gente entende que é o último patamar que a gente conseguiu atingir com o Water Gong, que é a criação de melodias. E é interessante porque existe uma certa dificuldade nisso, porque essa é uma peça que foi escrita inicialmente para ser solo com orquestra, e depois virou um quarteto. E ele escreve a mesma melodia para os 4 percussionistas. E isso é muito difícil a gente conseguir 4 gongos afinados do mesmo jeito que consigam a mesma melodia. E ele escreve que precisa ser especificamente aquelas notas. Ele quer aquelas alturas. Então ele escreve um gongo em sol, né? E aí a gente vai descendo. Interessante que é muito difícil a gente conseguir as alturas específicas dele, porque com o 1 milímetro que você mexe o gongo ele já muda. E aí o Tandun, ele talvez seja o compositor que a gente encontrou que mais explora a água nesse sentido, né? Ele usa copos, usa mangueiras de plástico, borracha. Para fazer bolha. E os copos
baquetas mesmo, para percutir na água. Vários outros elementos a gente vai ter que correr, não vai dar tempo de falar de tudo. Até agora, tudo isso aqui é pesquisa bibliográfica, né? A gente está descobrindo o repertório, a gente está entendendo como que a água está sendo usada no repertório. Tudo isso aqui ainda é a primeira parte da pesquisa, né? Tem muitas outras obras que vocês vão ver numa tabela que a gente fez e tal, né? Aí a partir de todas essas obras que a gente pesquisou, né, a gente percebeu que a água ela é utilizada de maneiras distintas na obra, né? E aí o Bittencourt, né, ele diz, né, quando combinado essa percepção ou implemento, a água atua como uma espécie de ferramenta capaz de identificar e avaliar as suas capacidades sonoras. Mas como, né? Aí o Douglas encontrou, né, em Calmar, o autor dizendo que existem várias maneiras, né, de você ver relações, né, entre a água, como ela pode ser identificada nessas relações com os instrumentos e tal. E aí o Bittencourt, ele ampliando um pouco essa visão do Calmar, ele separa em 3 possibilidades de uso da água. Aí você quer dizer? Sim, ele sintetiza a ideia do Kaunikka em 3 termos. Ele usa o termo uso metafórico, que é basicamente você usar a ideia da água dentro da música, no formato de alguma expressão aquática, como o Debussy fazia muito, no La Mer, por exemplo. Debussy foi um dos caras que mais tiveram essa inspiração aquática dentro de suas músicas. Depois ele usa o uso real, que é a água agindo dessa forma transformadora, e o uso completo, que é basicamente você tocar dentro da água. Hoje existem músicas escritas para a plateia submersa. Tem um compositor que ele gravou várias coisas para serem executadas debaixo d'água E serem ouvidas debaixo d'água. É muito interessante. E o Bittencourt, ele vai além disso e separa o uso real de 3 formas. O uso passivo, que é como meio de ampliar as possibilidades sonoras do instrumento de percussão. Ativo, que é como principal fonte sonora para gerar ruído, você tocar na água. E uso real como genuíno instrumento de percussão. Então, só para entender, o passivo, ele seria, por exemplo, a água dentro da garrafa, né? Vai alterando as notas da garrafa, né? O ativo, como fonte sonora para gerar ruído, né? Na verdade, o passivo também é o gongo na água, né? O ativo seria como se você colocasse água dentro de um saco e furasse o saco. Exato. Para ele ficar pingando. O passivo é o gongo na água, o ativo seria basicamente isso aqui. A própria água trabalhando sozinha, né? Ela está ativa aqui, né? E o real como genuíno instrumento de percussão seria basicamente o que a gente viu as mulheres fazendo no vídeo. Daí agora eu vou ter que fazer um negócio aqui, porque Dentro disso, a gente conseguiu juntar e criar uma tabela de mais ou menos umas 26 obras até agora, porque a gente ainda está procurando algumas peças, está colhendo coisas. E a gente chegou numa tabela de cerca de 25, 26 peças, onde a água é utilizada dessas diversas formas. Peraí, deixa eu chegar lá. A tabela é tão grande que ela não coube no PowerPoint.
ela não cabe nem numa página só aqui do Word. Aí a gente vai ter que buscar aqui. Tá aqui. Se o Word não ficar voltando para a primeira página, eu vou conseguir mostrar para vocês. Aqui. Então começa aqui, né? Com o Sonata Pianíssimo do Henry Powell, onde ele usa basicamente a ideia do Erik Satie, né, de afinar potes de arroz. O Satie foram garrafas e o Henry Powell foram potes, esses potes de porcelana de arroz japonês, né? O próprio Cowell diz que essa ideia foi inspirada num instrumento indiano, chama Chautaranga. São vários potes de arroz com água. O percussionista vai tocando em cada um, é bem interessante. Aí depois o John Cage, né? Ué, gente, tá meio desfocando. Deixa eu ver se dá pra focar. Aí. John Cage, Lou Harrison, chique John Cage, né? Mais John Cage, Vitor Corrêa de Oliveira, uma série de obras que a gente viu, que a gente conseguiu elencar aqui nessa tabela. Inclusive compositores brasileiros. Vitor Corrêa de Oliveira, o Alexandre Dunsky, Ney Rosauro, né? Bem interessante. Aí, quando a gente viu essa tabela, né, a gente começou a se perguntar qual o instrumento que mais estaria presente nessas obras, se existia algum instrumento de percussão que os compositores tinham mais interesse em buscar essa relação com a água, né? Ou se não, em cada obra era uma coisa completamente diferente. Daí a gente chegou nessa tabela aqui. Você quer falar? A gente identificou que basicamente muitas das obras utilizavam instrumentos de metal, alguns instrumentos de metal. E dentro desses instrumentos de metal, a gente identificou o uso de um tipo específico, que são as placas vibrantes, como os pratos, os gongos. E dentro disso, dentro das placas vibrantes, o water gong é um dos instrumentos mais utilizados. O gongo, né, dentro da água é o instrumento mais utilizado dentro das placas vibrantes. As placas vibrantes são também uns discos de metal que são os crotales, também são utilizados em uma obra ou outra. Os próprios sinos também são considerados placas vibrantes, mas o gongo foi de fato o instrumento mais encontrado nas obras, né? E ele é reconhecido como um watergong dentro do repertório, né? E aí essa é a história que o Douglas contou para vocês, de como que o Cage chegou nesse instrumento, né? De maneira completamente do jeito que ele gosta, né? Totalmente assim, arbitrário, sem, né, na sorte, né? Aí a gente, é o watergong. Então quais são as explorações tímbricas que a gente encontra mais, né, com esse instrumento, né? Daí a gente chegou nos arcos. Vou mostrar? Tem um arco lá dentro. Definidas, que vocês já ouviram fazendo melodia, né? Os rulos também vocês viram, e os ataques com glissando, quando você toca, vai para baixo ou vai para cima, aquilo que a gente já demonstrou anteriormente, né? Aí a gente pensou o seguinte: poxa, mas o gongo ele é praticamente igual o pandeiro, assim. Cada país tem o seu instrumento, cada país tem o seu pandeiro. Na Itália o pandeiro é de um jeito, né? No Irã o pandeiro é de outro, no Brasil o pandeiro é de outro. E os gongos é igual. Na China o gongo é de um jeito, na Tailândia o gongo é de outro jeito, né? No Tibete o gongo é de outro jeito, no Japão, na Mongólia é de outro jeito, e assim por diante. Daí a gente
pensou, poxa vida, né? Que gongos, né? Que a gente poderia tentar entender que seria melhor, gente, deixa eu ver aqui, usado nas obras, né? Será que o gongo tailandês é melhor do que o chinês para isso aqui? Será que o chinês é melhor do que o mongol para isso aqui? E a gente ficou com essa dúvida, né? E aí o que a gente fez? Dentro das nossas possibilidades aqui, dentro de Minas Gerais, né, dentro de Belo Horizonte, dentro da UFMG, a gente conseguiu achar 6 tipos de gongos diferentes, que eu acho que foi assim, um número suficiente para a gente poder entender essas relações, né? A nossa pergunta foi, será que para o Water Music, para outra coisa, um gongo seria melhor indicado do que outro, tal? E aí a gente encontrou pelo menos 6 tipos de gongo para responder essas nossas dúvidas, né? Você quer seguir? Uma curiosidade interessante é que a maioria dos gongos que a gente tem são orientais, né? A gente conseguiu um gongo brasileiro, produzido por um cara de São Paulo, que eu acho que já nem produz mais gongo, né? Mas é brasileiro. É bem interessante que a gente também tem pessoas que fazem gongos. É um gongo brasileiro, só que assim, baseado na tradição oriental, né? Não é um instrumento nosso. Mas é curioso que foi esse gongo que salvou a nossa performance no Water Music, que foi o gongo brasileiro. Né? Daí a gente resolveu ir analisar cada gongo e ver qual seria a melhor forma de dizer para as pessoas, olha, esse gongo aqui talvez seja o mais indicado para esse. Então a gente resolveu fazer algumas gravações e analisar essas gravações. A gente usou material básico de gravação, né? Esse é o setup que a gente usou para gravar, que foi isso aqui. Esse daqui é interessante falar também que o Tandum escreve especificamente para ser um aparato desse, um suporte de metal, onde entraria uma luz e uma clarabóia de acrílico. Sobre os gongos, né? De cara, para algumas explorações tímbricas, a gente já percebeu que alguns tamanhos de gongo era impossível de serem executados. Por exemplo, gongos muito grandes para tocar o arco, né? Era muito complicado porque o gongo é pesado, o gongo mexe e tal, então precisavam ser gongos menores. E aí a gente foi, dentro dos gongos que a gente tinha, né? A gente escolheu alguns para fazer essas explorações tímbricas. Então, por exemplo, o gongo de Pequim, né? Deixa eu tentar ampliar aqui um pouquinho, ver se vocês veem. O gongo de Pequim, né, a gente utilizou na gravação para ver as notas definidas, né? O gongo de ferro, que a gente chamou de gongo de ferro, que é o gongo brasileiro, a gente usou para ataques com notas definidas, duros condensantes, ataques condensantes e a fricção com arco, né? O outro gongo de Pequim, mas com outro tamanho, aí a gente fez essas 3 possibilidades de exploração tímbrica. Aí tem um chamado wind gong, que é aquele ali, exatamente, mas ele também tem vários tamanhos. Aquele ali é exatamente o de 14 polegadas que a gente usou, mas aí a gente também usou um de 20 para saber, que é esse último, para saber até que ponto que daria para fazer as mesmas coisas, já que eles são o mesmo gongo, mas só tem tamanhos diferentes. E a gente percebeu que não, que por causa do tamanho, do peso, algumas explorações tímbricas ficam mais complicadas. Então, baseado nessas gravações, a gente começou a ter alguns resultados preliminares, né? E a ideia não é exatamente dizer qual gongo que é melhor, se existe um gongo melhor do que o outro, mas sim dar a perspectiva para você de dizer que esse gongo, dessa maneira, com essa exploração tímbrica, vai te dar esse som. Esse outro gongo, com essa mesma exploração tímbrica, vai te dar esse som. Qual som que você prefere? Que qualidade de som que você acha que se enquadra nesse tipo de música, né? Então, por exemplo, aqui foi um ataque realizado com um gongo reto chinês de 14 polegadas, né? Movimento de
submersão na água. Então a gente atacou e submergiu ele na água. As linhas brancas são os harmônicos, as parciais harmônicas mais evidentes que a gente consegue ouvir nesse ataque. A linha cinza é a fundamental. Então, no ato do ataque, o gongo soava um Mi2, né? E submerso até o limite do que era possível ouvir, porque depois a água vai abafando o som do instrumento, chegou num Lá1, né? Então chegou num intervalo de quinta. Né? Então a nossa pesquisa vai fazer esse tipo de relação. Agora pega outro gongo, vamos ver esse outro gongo, ele chegou no intervalo de quarta. O que você prefere? Uma quinta ou uma quarta? Que tipo de amplitude que você quer no seu glissando? Se você quer uma quinta, então a gente recomenda um gongo reto chinês. Se você quer uma quarta, então a gente recomenda o uso de outro gongo. Né? E a gente fez todas essas relações. Aqui está o gráfico da gravação dessa tabela. A fundamental ela para antes, né, do que os harmônicos. A gente sempre ouve, né, uns restinhos de som, né? São os harmônicos que restam. E a gente fez todas as gravações com essas explorações tímbricas, com arco, com ataque, com rulo, né? Então a ideia é poder ter um calhamaço de anexos, né, com todas essas informações, e a pessoa poder ir lá pesquisar, fazer as relações de qual gongo, que tipo de gongo dá a qualidade de som que ele espera para ele poder utilizar na obra que ele está tocando, por exemplo. Né? Então, por exemplo, em vez de ficar experimentando 6, 7 gongos diferentes, né, oxalá uma sala de percussão possa ter 6 ou 7 de gongos diferentes, mas em vez de ficar experimentando todos, não, ele vai no trabalho e fala, não, esse aqui tem uma amplitude maior, esse tem menor, mas esse aqui o som sustenta mais, esse tem um decay maior e tal. A gente vai procurar fazer todas essas relações, né? Quer falar? Mais alguma coisa? Daí é isso, essa foi a primeira tabela que a gente montou com esse gongo. A gente está montando todas as outras agora, estamos chegando no final da nossa pesquisa, vai servir de anexo, né, para o trabalho, todas essas tabelas e esses gráficos. Acho importante citar também um cara que ajudou a gente na gravação, que é o professor Charles Augusto, da UFOP. Exato. Que ajudou a gente a fazer todas essas gravações. Com a ajuda do professor Charles, lá da UFOP. Fez o mestrado dele aqui com o Fernando Rocha. E nas considerações finais, o que a gente pode dizer desses resultados parciais que a gente emitiu? Né, que cada gongo possui sua própria qualidade sonora, ou seja, não existe um pior ou um melhor, cada um tem a sua própria qualidade, né? Assim aconselhamos a enquadrarmos cada instrumento conforme a necessidade musical da obra. Né? Não vai muito também do seu gosto, daquilo que você entende como uma qualidade melhor. Em futuras pesquisas poderão discutir e desenvolver ferramentas de auxílio à performance desse instrumento, ou seja, a gente pode futuramente tentar criar um protótipo que deixe as mãos livres, né, e que a gente possa controlar, por exemplo, o gongo por pedal, né, e que a gente possa estar com as mãos livres para fazer outros tipos de experimentação tímbrica, e não tendo que ficar segurando um gongo com uma mão e tocando com a outra. Né, e também podendo utilizar gongos mais pesados, né, que nesse momento a gente não consegue, né, senão a gente fica com bursite aqui no ombro, né, com tendinite. Mas a ideia é essa, incentivar futuras pesquisas a, de repente, desenvolverem um tipo de protótipo que permita, né, a utilização desses instrumentos que, nesse momento, a gente sentiu que era mais complicado de utilizar. E aí é isso, acho que estamos cravados, professora. Vocês vão ter nesse concerto aqui hoje um exemplo de uma obra utilizando água, né, como vocês podem ver aqui no palco.